Bom dia para todos. Tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Estou muito feliz por estar essa manhã aqui, nessa comunidade que se reúne para adorar a Deus, principalmente para trazer a vida aos pés do altar daquele que cuida de todos nós. Amém? Para aqueles que não me conhecem, o meu nome é Alexandre. Eu sou pastor do Ministério Jovem, na zona sul de São Paulo. Da ponte para lá. E ali a gente tem, inclusive, um grupo musical que diz exatamente essa frase, né? E eu acho que o pessoal que riu já deve ter ouvido alguma coisa por aí. O mundo é diferente da ponte para lá mesmo. E é um lugar muito bom, é uma juventude que também tem a sua vida, também coloca a sua vida nas mãos de Deus. Então trago um abraço sul-paulistano para essa comunidade que se reúne aqui na Vila Olímpia. Eu estou no Ministério Jovem há alguns anos da minha vida e me sinto muito feliz por ter a oportunidade dada por Deus de liderar essa moçada que sempre faz a diferença, sempre tem algo de bom para entregar para Jesus. O jovem tem em si mesmo uma força que lhe é inerente. A Bíblia fala sobre isso, né? Eu vos chamei jovens porque sois fortes e a palavra de Deus permanece em vós e vocês têm vencido o maligno. Sendo assim, fica aqui um abraço para todos aqueles que são jovens, já que juventude é um estado de espírito. Eu já vi muito jovem que parece que não é tão jovem. E já vi muita gente experiente que é mais jovem que muito jovem. Então aqui fica um abraço carinhoso da ala jovem, já que não é um cara tão jovem também, nos seus anos, que fala para vocês aqui hoje, nessa manhã. Uma vez me pediram assim, pastor, fala a respeito de um tema que você acha que a igreja precisa muito ouvir, ou quem sabe que a igreja precisa muito viver. E toda vez que a gente esbarra nesse tema que eu vou falar hoje aqui, a impressão inicial que a gente tem é que ele é um tema superficial, já que ele é uma palavra desgastada, muito usada, cujo sentido é muito distorcido ou até mesmo mal interpretado ou não entendido até. E hoje eu gostaria de conversar com vocês um pouquinho a respeito de amor. Não o lado piegas do amor, mas, quem sabe, orar a Deus hoje aqui nessa manhã para que a gente possa mergulhar na profundidade do amor que Deus tem por cada um de nós. É lógico que eu acho que nós nunca vamos entender esse tema no seu todo. Nós vamos ter uma eternidade inteira para falarmos do amor de Deus e não vai ser suficiente para a gente conseguir compreender o que é isso. Mas eu oro aqui a Deus nessa manhã junto com você para que Deus nos ilumine, para que nós possamos juntos fazermos aqui algumas considerações e ouvirmos também. Feche seus olhos como você está. Vamos falar com Deus nesse momento. Pai amado, nós te louvamos, Senhor, e te agradecemos pelo teu cuidado, pela tua misericórdia e pelo teu amor. Te agradecemos pelo perdão dos pecados em Jesus Cristo, que é o Senhor da nossa vida. E agora nós estamos aqui, nesse lugar. O seu Espírito já está conosco há muito tempo aqui. Mas especialmente nós queremos te pedir que nesse momento ele possa se mover livremente nessa casa. Realizando aqui, Senhor, toda sorte de milagres que sejam necessários para que possamos a cada dia mais nos parecermos com o teu Filho, com Jesus. Entregamos mais uma vez a vida em tuas mãos. Unja-nos, tanto para ouvirmos como para falarmos. E que nada, absolutamente nada nesse momento venha nos separar da comunhão contigo. Entregamos tudo a ti, no nome de Jesus. Amém. O amor humano, que biblicamente e até poeticamente se aproxima mais daquilo que a gente entende ser o amor de Deus, é o amor de mãe. A Bíblia chega a citar, num dos seus versos, que ainda que uma mãe venha se esquecer do filho, Deus não se esqueceria da gente. E a Bíblia fala esse texto, e é colocado dessa forma, como uma das maiores improbabilidades.
Porque uma mãe se esquecer do filho, humanamente falando, é praticamente impossível. Esquecer-se do filho. Uma das maiores provas de que Deus ainda se manifesta nos nossos dias, na nossa sociedade, é a vida. A vida. Essa é a maior prova do amor de Deus até hoje nos nossos dias. E eu quero iniciar a mensagem de hoje agradecendo a Deus pela vida. Em especial pela vida da Maia, que é filha de um casal muito querido, pelo qual eu tenho muito carinho, e que inclusive tive o privilégio e a honra de celebrar a cerimônia do matrimônio. E hoje nós vamos, logo de início, nessa mensagem sobre amor, dedicar a Maia para Jesus. E eu quero convidar a Maia a vir aqui à frente, lógico, acompanhada da Poli e do Marquinhos. Aí era milagre, né? Ao vivo. Já que ela tem 6 meses. E eu sentei aqui ao lado do Marquinhos e da Poliana, né? E eu brinquei assim, aqui criança, assim, cada um acha que parece com um, com outro e tal. E eu falei, Poliana, ela tem o teu olhinho. Eu achei isso, né? Às vezes um acha outra coisa e tal. E eu falei assim, nossa, mas ela lembra bastante o Marquinhos, né? Ele ficou todo feliz, né? Ficou todo sorridente aqui no primeiro banco. E falou assim, pastor, coitadinha, né? Falou, né? Porque eu falei que parecia com ele, imagina. Eu falei assim, ela lembra você, Marcos. Ela não parece tanto assim como você imagina. Brincadeira, Marquinhos. Mas hoje, eu imagino que seja uma razão de alegria imensa para vocês dois e para toda a família que está aqui presente, já que aos 6 meses de vida vocês vão ter a oportunidade, já estão tendo, de apresentar e dedicar a Maia para Jesus Cristo. Eu quero ler um verso da Bíblia, geralmente não muito usado até em dedicações, mas no meio do judaísmo até hoje é considerado o texto mais sagrado da Bíblia. A Bíblia é toda sagrada, mas esse texto, quando ele é pronunciado no meio judaico, eles velam o rosto, eles cobrem os olhos. Esse texto é conhecido como Shema, que em hebraico significa ouve ou ouvir. Ele está no livro de Deuteronômio, capítulo 6, no verso 4. O texto diz assim, queridos, olha. Ouve, Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. E ele continua dizendo assim, amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. E aqui está o porquê eu estou lendo esse texto hoje para você, o verso 6 e 7. Diz assim, essas palavras que hoje te ordeno, diz o Senhor, estarão no teu coração. Você as inculcarás aos teus filhos. Delas falarás assentado na tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-se, e ao se levantar. Ou seja, de uma maneira muito simples, o Evangelho já é colocado aqui em Deuteronômio dizendo assim, o nosso Deus é o único Deus, e é por isso que a gente enxerga a vida. E ele diz, ama o Senhor com toda a tua força e ensina isso para os teus filhos. E aqui está o segredo da vida, o segredo da felicidade. E hoje, diante de Deus e dos homens, nós vamos ter a oportunidade de dedicar a Maia para Jesus Cristo, aqui no altar do Senhor. E isso é motivo de honra para mim, por participar desse momento, e tenho certeza que de alegria extrema, incontida, para vocês e para os amigos e para os familiares que se encontram aqui hoje. Aliás, eu gostaria de convidar os familiares da Poli, do Marquinhos, que estão aqui conosco, que viessem aqui, venham aqui à frente com a gente, para esse momento especial. Por favor, podem subir aqui. Família é uma bênção de Deus. Família é uma bênção de Deus. Se eu entendi o que você me falou agora, você disse alguns. Eu gosto de família grande também, viu, Marquinhos?
Podem vir, podem vir. O púlpito aqui, o espaço aqui é bem grande. Cabe, se cabe. Agora, se eu chamar os irmãos na fé, aí já não cabe, né? Mas podem vir todos, são todos muito bem-vindos. Que permita dar espaço para todos. Tudo bem com o senhor? Esse é o bispo da Maia. Tá. Então ele é pai 3 vezes. Que benção. Que benção. Podem ficar juntos, podem ficar com eles, podem ficar lá, sem nenhum problema. Eu quero dizer algo para essa família toda que está aqui hoje, com todo o coração e com toda a sinceridade. Hoje, essa família, a família de vocês, juntamente conosco aqui, presencia o milagre da vida. Isso é um milagre de Deus. Isso é sinal do amor de Deus. E aqui na Maia, e em outras crianças também que estão aqui, está a continuidade da vida que se iniciou há alguns anos atrás com o Senhor, com outros pais dessa família, e que hoje, como reflexo do amor, da união, da comunhão, se concretiza, se materializa aqui na frente, na vida da Maia. A minha oração aqui hoje, Marcos e Poliana, é que o Senhor abençoe e guarde a menina de vocês. É que a família de vocês seja abençoada em nome de Jesus Cristo. Que vocês possam ser, cada um de vocês, um apoio, um sustento, aqueles que estarão auxiliando a Maia na jornada da vida, não só dessa, mas da vida que virá também, quando Jesus Cristo retornar a essa terra. Eu quero pedir a licença para o papai, para tomar a Maia em minhas mãos. Não se preocupa, Marquinhos, assim, eu não quero me gabar, mas eu tenho 3. Então, assim, segurar a gente sabe um pouquinho, mas eu espero que não chore, né? Porque colo de pai e mãe não tem igual. Aí a mãe quer ajeitar a criança, deixar bonito. Vou convidar, nesse momento, aos pais, aqueles que puderem conosco, a nos colocarmos de joelhos. A igreja permanece como está. Vamos orar a Jesus nesse momento. Oremos. Santo Deus e eterno Pai, nós te louvamos, Senhor, pelo teu cuidado, pelo teu amor e pela misericórdia. Aqui está a Maia, essa menina linda que eu seguro em meus braços nesse momento. O Senhor lhe deu vida, lhe deu sabedoria já, inteligência, lhe deu, Senhor, saúde. E isso foi bênção e presente para esses pais e para toda essa família. Mas hoje, no teu altar, eles se colocam diante de ti para dizer ao Senhor que receberam esse bebê de suas mãos e que hoje entregam esse bebê em tuas mãos. Para que o Senhor, Pai, guarde-a nos caminhos. Para que o Senhor coloque esses pezinhos que ainda não sabem andar sozinhos no caminho da tua palavra, da verdade, da salvação em Jesus, para que aqui, nessa terra, a Maia possa ser também Jesus para as pessoas. Por isso, em nome do Senhor Jesus, nesse momento, dedicamos a ti essa criança, dedicamos ao Senhor essa menina e te pedimos humildemente que o Senhor, nesse momento, também estenda a tua mão nesse lugar e sobre ela. Derrama sobre ela, Senhor, as bênçãos do amor, da paz, da misericórdia e principalmente da salvação em Jesus Cristo. E é nesse nome que nós te entregamos a Maia e dedicamos essa menina a ti, no nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém. Eu vou pedir para vocês ficarem, nós vamos ouvir uma mensagem que foi preparada especialmente para esse momento. Quero convidar, acho que a secretária da igreja que está conosco, por favor, que venha aqui à frente, fique aqui ao meu lado. Nós vamos ouvir essa mensagem e logo após nós teremos um momento muito especial, marcando aqui essa celebração. Fica aqui.
criança, Cristo ensinou que eu devo ser se quero ir ao céu, ter a mente limpa e um puro coração. Como uma criança eu quero sempre ser. Como uma criança, Cristo ensinou que eu devo ser se quero ir ao céu, ter a mente limpa e um puro coração. Como uma criança eu quero ser, como uma criança sim eu quero ser. Com Cristo em meu viver, irei renascer. Como uma criança, sim eu quero ser. Com Cristo em meu viver, irei renascer. Sempre que na Bíblia esse verso eu lia, não podia ainda tudo entender. Mas quando uma criança Cristo em mim fez nascer, pude compreender o que Deus quer de mim. Sinceridade, amor, perdão e paz, Só uma criança pode ter. Como uma Quem souber pode cantar. criança, assim eu quero ser. Com Cristo em meu viver, irei renascer. Como uma criança, assim eu quero ser. Com Cristo em meu viver, irei renascer. Como uma criança, assim eu quero ser. Com Cristo em meu viver, irei renascer. Como uma criança, assim eu quero ser. Com Cristo em meu viver, irei renascer. Como uma criança, assim eu quero ser. Com Cristo em meu viver, irei renascer. Amém. Amém. A palavra de Deus diz assim: ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho não se desviará dele. E nesse momento nós vamos aqui materializar a dedicação da Maia, colocando aqui como símbolo do primeiro passo, do primeiro passinho em Jesus, o pezinho dela, marcado na primeira Bíblia, quero acreditar. Se não for a primeira, é a primeira que a igreja dá de presente. Podem aplaudir. Deixa aberto. Deixa aberto, tá? Aqui, queridos, família querida, está a Maia, essa criança maravilhosa que Jesus entregou para esse casal, para toda essa família, e agora entrega para a igreja, para o serviço, para que ela possa seguir os passos e o caminho do papai e da mamãe, e um dia todos nós reunidos eternamente nas mansões celestiais. Que Deus abençoe vocês, foi uma alegria. Parabéns. Parabéns, Marcos. Deus abençoe todos vocês, viu? Glória a Deus por esse presente que vocês receberam de Jesus. Prazer. 90 eu fiz. Parabéns. 90 anos. Parabéns. Parabéns.
nós estamos com o horário um tanto quanto adiantado, e não fiquem preocupados, eu sei disso, viu? Vou pedir para vocês apenas, quem sabe, 10 ou 15 minutos a mais, além das 2 horas, não é brincadeira, além do horário. O texto que eu gostaria de ler agora sobre o amor está no livro de 1 João, capítulo 4, e é o verso 8. E talvez, depois de João 3,16, creio eu, seja ser o texto mais conhecido da Bíblia. 1 João, capítulo 4, verso 8, diz assim: aquele que não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Queridos e amigos, prestem atenção nesse detalhe. Esse texto não diz que Deus é amável, apesar de ser. Mas o texto não coloca aqui uma qualidade para Deus. Ele não coloca aqui um adjetivo em relação a Deus. Esse texto diz claramente para nós aqui hoje, e por muitos séculos já, quem Deus realmente é. Quem Ele é. Então, se nós perguntássemos para a Bíblia quem é Deus, a Bíblia diria que Deus, Ele é amor. Eu quero chamar a atenção de todos para 3 coisas muito importantes aqui hoje. E que essas 3 coisas fiquem guardadas no seu e no meu coração aqui. A primeira: Deus criou todas as coisas por amor. É muito legal e importante a gente entender na Bíblia, por exemplo, o porquê das coisas e até teorias, doutrinas bíblicas. Não tem problema a gente querer entender essas coisas. A grande verdade é a seguinte: mais do que saber essas coisas, ou seja, como é que Deus deu a vida, se Ele fez isso, como é que Ele fez aquilo, muito mais importante do que entender isso, é entender o porquê, o como faz parte do pensamento grego, que leva a gente a querer descobrir como as coisas são feitas. Mas um pensamento oriental, ou seja, o pensamento com o qual a Bíblia foi escrita, quer dizer para a gente muito mais do que o como. Quer dizer para a gente o porquê. Você já parou para pensar a respeito da criação, por exemplo? Eu sei que você já ouviu muita pregação, palestras, sobre aquele lance de Deus ter dito tudo haja, mas quando foi fazer o homem, colocou a sua mão, ou seja, é algo especial, é algo que Ele fez realmente diferente. Eu sei que todo mundo que está aqui já ouviu isso. Sei também que você já deve ter ouvido que Deus pegou Adão, fez do pó da terra, e consequentemente Eva também vem do pó da terra, apesar de ter sido criada de uma costela, e foi tirado do lado para que lhe seja companheiro, e etc, etc, etc. E todo mundo que está aqui já ouviu isso também. Mas há um detalhe sobre a criação que eu gostaria de dizer para vocês aqui hoje, que muitas vezes passa por alto, porque justamente no texto onde está esse detalhe que eu vou mencionar agora, está a ideia da comprovação de que corpo mais fôlego de vida é igual a alma. E isso é muito importante num contexto onde a gente quer entender que a alma, ou seja, aquilo que muita gente reputa aí como alma, na verdade, é a junção de 2 partes humanas. Tudo bem, mas eu não quero entrar nesse assunto hoje. Mas eu quero sim mencionar o texto de Gênesis que diz assim: então formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem tornou-se a alma vivente. Esse é o texto na sua íntegra. Mas tem um detalhe aqui, muito importante. Quando Deus fez o homem do pó da terra, quando Deus fez lá o boneco Adão, aquela escultura de barro, Deus poderia sim ter olhado para essa escultura e dizer assim: viva! E essa escultura viver. Um dia Michelangelo tentou fazer isso com Moisés, que ele havia esculpido, bateu, deu uma martelada no joelho e disse: parla, para ver se falava. E a gente já sabe o que aconteceu. Deus poderia ter ordenado, Deus poderia, quem sabe, gesticulado: viva! E o homem vira a vida. Mas não foi assim. E a gente pode pensar assim: mas então por que foi do jeito que foi? Todo mundo aqui tem amigos. Alguns amigos da gente são mais próximos, outros não tão próximos. Mas, por exemplo, todo mundo que tem amigo, todos nós, ninguém quer manter uma amizade verdadeira à distância. Concordam comigo, sim ou não? Ninguém curte uma amizade à distância. Ela pode até acontecer, por distâncias geográficas, por mudanças, uma série de coisas. Mas ninguém curte isso de verdade, ninguém gosta disso.
Na verdade, dizem aí os especialistas de relacionamentos que a amizade verdadeira, um bom papo, uma boa conversa, a gente consegue travar quando a outra pessoa com a qual a gente está conversando, ou a outra pessoa que é nosso amigo de verdade, está pelo menos a um braço de distância da gente. Ali você consegue travar um diálogo um pouco mais próximo, assim. Você consegue pôr a mão no ombro, você consegue, quem sabe, se expressar melhor, porque é olho a olho, está um olhando para o outro, não é isso? Agora veja só. Existe para mim e para você uma linha, ela é real. Ninguém vê, mas ela é real. Se chama linha da intimidade. Por exemplo, imagina um amigo seu, muito chegado, um dia chega para você, para te cumprimentar, e chega assim, e vem chegando, e ele chega a uma distância dessa, assim, do seu rosto, e diz assim, e aí, tudo bem? Imediatamente, a reação natural é a gente dar um passo atrás ou afastar um pouco o rosto, por razões óbvias, né? Não estou falando de mau hálito, eu estou dizendo aquele lance de você se sentir mal por estar muito perto. Então você dá aquela afastada. Por quê? Porque essa linha imaginária da intimidade, ela foi rompida. 4 pessoas hoje na minha vida atravessam essa linha. Minha esposa e meus 3 filhos. A impressão que dá é que quando é muito íntimo até, não tem problema atravessar essa linha. Até o meu bebezinho de 1 ano e 4 meses atravessa essa linha quando ele esfrega o nariz dele no meu. E eu não me sinto mal por fazer isso com meu filho. Espera aí, pastor, tudo bem, é legal isso que você está falando, mas o que tem a ver com o lance da criação, pastor? Porque você está entrando nessa história, por uma razão muito simples. A Bíblia diz assim, ó, e soprou Deus fôlego de vida onde? Onde? Na narina. Presta atenção nisso. Se Deus olhasse para Adão e fizesse assim, ó, soprado de longe, teria tido vida do mesmo jeito. Concordam? Teria vivido do mesmo jeito, teria aberto os olhos do mesmo jeito. Mas por que a Bíblia ela é tão clara ao dizer assim, ó, e soprou Deus o fôlego de vida nas narinas de Adão? Porque para a gente poder acertar um sopro na narina de alguém, se é que um dia você vai querer fazer isso, você tem que chegar bem pertinho da narina para conseguir fazer isso. Ou seja, a cena de Gênesis é a seguinte, um ser que na verdade ainda não era um ser, de barro, olhos fechados, Deus se aproxima e sopra nas suas narinas, e Deus, ao soprar nas narinas de Adão, a uma distância que certamente já havia se rompido essa linha da intimidade, Deus sopra nas narinas de Adão e pela primeira vez Adão abre os seus olhos. E qual é a primeira coisa que ele vê diante dele? Deus. Bem-vindo à vida, filho. Sou teu pai. Te criei. Você não é fruto do nada. Você está entendendo o que significa isso? Você está entendendo que Deus poderia ter feito viva e viveu? Ou quem sabe um dia, sem nenhum desrespeito à Trindade, mas sei lá, Deus, o Pai, o Filho, o Espírito. Você acha que um dia eles estavam passeando no céu e falaram assim, escuta, o que a gente vai fazer? Vamos criar, vamos. Criar o quê? Vamos criar o homem. Você acha que a gente é fruto de um diálogo, mesmo que não tenha sido do acaso, e até mesmo em se tratando da criação, mas você acha que foi por acaso que Deus mexeu com isso? Você acredita que foi por acaso que tudo veio a acontecer? Você acha que houve do coração de Deus simplesmente o desejo de criar o ser humano porque ele curte ser o Criador? Deus chegou bem pertinho de Adão e soprou fôlego no nariz dele porque ele queria que fosse assim. E há um porquê para isso. Quando Adão abriu seus olhos, ele entendeu muito bem de quem ele era filho. Ele entendeu muito bem quem era a sua família. Aliás, o conceito de amor na Bíblia não permite a existência do egoísmo. Não dá para ser amor sozinho. Como é que você ama sozinho? Se todo mundo morresse e só ficasse você vivo hoje, você poderia amar de que jeito? Deus nunca foi sozinho. Deus sempre foi Deus.
Deus sempre existiu na sua forma inexplicavelmente triuna, porque não tem como amar sozinho. E quando ele criou Adão, ele ampliou a sua família. Sabe que esse é o primeiro ponto importante para entender a respeito do amor? Pelo seguinte: se a gente não entender a profundeza, o abismo que foi o pecado, a gente nunca vai entender o tamanho e a magnitude da graça. Porque quando o inimigo levou Adão e Eva para um outro caminho, meus amigos, não foi um probleminha corriqueiro, como se Deus pegasse na sua mão uma vassoura, olhasse e dissesse assim: vamos fazer o seguinte, vamos limpar essa sujeira porque não está legal assim. O pecado é a desconexão, é a separação da família de Deus. Naquele momento em que Eva tomou a sua decisão e Adão posteriormente, aquilo que Deus havia criado com intimidade, com amor, foi desfeito, quebrado, separado. Existe um livro muito interessante chamado História da Redenção, escrito por Ellen White. Ela diz assim, nesse livro, que quando o inimigo, quando Satanás ele pensou em levar Adão e Eva a pecarem, ela diz que ele hesitou no primeiro momento, porque ele sabia a gravidade da qual ele estava prestes a participar e, na verdade, ser o autor. Mas mesmo assim fez. O pecado fez separação entre a humanidade e o seu Criador. O pecado, ele isolou o ser humano do amor de Deus. O pecado, ele fez com que o ser humano se distanciasse daquele que era a sua fonte de vida. O pecado é um abismo intransponível para toda a humanidade. A primeira coisa que a gente tem que entender é que Deus nos criou por amor. A segunda é que o pecado nos separa dele. O livro de Isaías diz: porque o pecado de vocês faz separação entre mim e vós. E como é que resolve isso? Como é que resolve isso? Então Deus reúne no céu todos os anjos. Todos aqueles que não haviam sido expulsos. E ele olha para esses anjos, para todos eles, e dá uma das piores notícias que ele poderia dar. Ele diz assim: o homem caiu. O homem aderiu à rebelião. A música parou de tocar no céu. Não havia alegria, queridos. Mas Deus continua o seu discurso assim, ó. Mas há uma saída para isso. Há uma saída. E eu fico imaginando, eu sou muito imaginativo. Tem gente que quando eu falo algumas coisas, o pessoal pergunta: pastor, não está escrito isso em lugar nenhum, eu tirei da minha cabeça mesmo. Não está em Mensagens Escondidas, não está em Testemunhos Secretos, em nenhum desses livros. É simplesmente a imaginação. Mas, obviamente, que a gente não compromete a veracidade do texto da palavra com imaginarmos algumas coisas. Mas eu fico imaginando os anjos nesse momento, sabia? Há uma chance. E houve alegria quando essa frase soou. Há um meio, há uma chance. Eu fico imaginando os anjos. Então, qual é essa chance? Qual é esse meio? Então Deus diz assim: Jesus. E eu acredito que devam ter olhado um para o outro e falado: lógico que é Jesus, é Jesus. Lógico, é Ele. O que tem? O que Jesus vai fazer? Porque Ele já resolveu o problema aqui. Que a palavra diz: houve guerra no céu. Miguel, que é Jesus, e os seus anjos pelejaram contra o inimigo e os seus anjos, e eles foram expulsos de lá. Então Ele já resolveu o problema aqui, agora Ele resolve o problema lá. Então, Pai, como que é? Como é que Jesus vai resolver isso lá? Nós estamos dispostos, estamos juntos. Então Ele falou assim: Ele vai lá e vai se tornar um deles. Como é que é?
Ele vai até lá se tornar um deles e ele vai, em forma de um deles, sofrer. Eles não vão aceitá-lo. Ele vai ser magoado lá, pisado, ele vai ser maltratado e morto por eles. Tudo isso que eu estou falando a respeito da atitude de Deus não é da minha imaginação. Isso está no livro Patriarcas e Profetas, para todos aqueles que quiserem ler. Sabe o que fizeram os anjos? Toda vez que eu falo isso, me emociono de verdade. Os anjos se aproximaram de Jesus. E eu penso em um anjo em especial, chamado Gabriel, que participou e participa até hoje muito da história humana. E eles olharam para Jesus e disseram assim para ele: o Senhor não pode fazer isso. O Senhor não. Nós vamos. Se precisamos morrer, nós morremos por eles. Nós vamos. Nós estamos dispostos a ir. E eu acredito que nesse momento, muito orgulhoso dos seus anjos, Jesus, ele disse, e agora é fato, a vida de um anjo não pode resgatar a raça humana. O que eu, você, cordeiros e bodes temos em comum? Todos somos o quê? Criaturas, queridos. A criatura não pode assumir a responsabilidade da morte eterna, porque criatura nenhuma escolheu nascer. O que Jesus está fazendo aqui, e a palavra diz isso, o cordeiro foi morto quando? Antes da fundação do mundo. Para pensar um pouquinho nisso comigo aqui hoje. Antes da fundação do mundo, quando Jesus esculpiu com suas mãos as mãos de Adão, ele sabia que aquelas mãos o pregariam na cruz um dia, e mesmo assim o criou, porque Deus é amor. A decisão de assumir a responsabilidade foi de Deus. Eu os criei, eu assumo o risco e vou resgatá-los. Eu não quero aqui fazer nenhum floreio nessa história, porque ela não precisa. Mas eu queria dizer para você o seguinte, que quando Jesus estava sendo açoitado naquele dia, há um outro trecho de um livro que diz que ele sabia, Jesus, que por um flash da sua glória, tudo ao seu redor seria reduzido a pó. E não o fez, porque nos amou. Não era um homem comum que estava sendo açoitado naquele dia. Era Deus. E ele assim o quis. E para encerrar, no Evangelho você sempre vê Jesus muito estável, uma pessoa sempre bem controlada. Às vezes parece até que ele sabe o que vai acontecer. Não é assim? Uma tempestade, e Jesus está o quê? Dormindo. E os discípulos, acorda, o barco vai afundar. Ele levanta e fala assim, até quando eu vou estar com vocês? E aquele vento e aquele mar virando aquele barco de ponta cabeça, então ele olha e diz, aquieta-te, e tudo para. Eu fico imaginando a cara dos discípulos, e Jesus olhando para eles e quem sabe dizendo assim, eu vou voltar a dormir, tudo bem? É um Jesus muito calmo, muito estável, sabe? Mas há alguns trechos aqui no Evangelho em que me parece que ele não está tão estável e tão calmo assim. E eu quero ler com vocês um texto em Mateus, que fala a respeito dos últimos momentos dele aqui nesse mundo com a humanidade. Mateus capítulo 26, versos 36 em diante. Diz assim, em seguida, foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse aos seus discípulos,
assentai-vos aqui enquanto eu vou orar. E levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, a saber, Tiago e João, começou a entristecer-se e angustiar-se. Você percebe um outro estado emocional de Jesus aqui? Entristecer-se e angustiar-se. Então lhes disse aos 3, a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. E afastando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo, meu Pai, se possível, passe de mim esse cálice. Todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres. Essa não é uma oração pro forma, entendeu? Jesus não está fazendo um teatro aqui para dizer, olha como eu estou sofrendo, como aquele que olha toda aquela situação e fala assim, eu já sei o que vai acontecer no final, eu vou ressuscitar, está tudo certo. Jesus também não está com medo de ir para a cruz, de morrer numa cruz, porque ele já tinha dito para os discípulos, a minha vida ninguém tira, eu a dou e tenho poder para reavê-la. Em outros momentos ele disse, olha, um dia vai acontecer assim, 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 e eu vou morrer no final, e Pedro ainda teve a petulância de dizer para ele assim, isso nunca vai acontecer com o Senhor. Ele disse, afaste-te de mim, Satanás, porque você agora é pedra de tropeço. Como é que você vem querer me desviar do caminho da cruz? A cruz é meu caminho, a cruz é minha escolha, a morte por eles é a minha escolha. Mas agora aqui no Getsemane, aqui nessa cena, nesse lugar, quando ele se ajoelha, ele olha para os seus 3 amigos mais chegados e diz assim, por favor, a minha alma está triste até a morte, eu estou mal, eu não estou bem, não está fácil, ajoelhem-se aqui, orem comigo e eu vou mais ali. Quando ele foi, o que acontece com Jesus aqui, não é medo da morte, não é medo do futuro, não é isso, queridos. O que se avoluma, o que cresce diante de Cristo aqui, é o tamanho do abismo da separação, entendeu? Na mesma proporção com a qual a raça humana foi criada na intimidade da família de Deus, na mesma proporção essa raça humana foi desconectada e separada, e esse abismo, esse buraco, essa dor, esse vazio, ser humano nenhum desse mundo jamais sentiu. Em nome de Jesus, pela graça de Deus, se você assim quiser, nunca, jamais irá sentir. Porque Ele resolveu sentir. E agora, se eu pensar no que é eterno, e quando a gente pensa, por sermos criaturas, naquilo que é eterno, a nossa cabeça só caminha daqui para frente, ou seja, algo sem fim, mas eternidade é uma coisa sem fim, e é também uma coisa sem começo, e a nossa cabeça não entende isso. E agora alguém que é eterno, Jesus Cristo, que nunca, na eternidade, um nunca maior do que qualquer nunca que a gente pode dizer aqui nessa vida, nunca havia experimentado separação do Pai, entendeu? Porque os seus pecados fazem o quê? Separação entre vocês e eu. E agora se cumpre a palavra que diz, e Ele se fez pecado por nós, entendeu? Não é alguém que está dizendo assim, vou morrer pelos problemas dele, já está tudo certo, no final eu sei que eu ressuscito, ok, papapá, e tudo. Não, aqui é outra história, querido. Satanás está ali do lado dele nessa hora. E está dizendo para ele assim, se você morrer por eles, nunca mais você será um com o Pai. Se você morrer por eles, você não vai ressuscitar. Porque o que você está sentindo agora é o tamanho daquilo que não tem solução, chamado separação. Pecado é separação de Deus. E ao mesmo tempo, religiosidade e fé é intimidade com Ele. E Jesus olha para o tamanho da escuridão. E aqui eu faço das minhas palavras, mais uma vez as palavras de Ellen White, que diz assim, a escuridão do pecado era tão densa, a escuridão do que crescia sobre ele nesse momento era tão pesada, que se os anjos não tivessem ido ali para assisti-lo, ele teria morrido no Getsemane. Porque ele faz essa oração para Deus, dizendo, Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Você já parou para pensar o que significa essa oração? Ele está perguntando para Deus assim, tem um outro jeito? É isso que ele está dizendo nessa oração, entende? Se possível, ou seja, se tiver um outro caminho, se tiver uma outra forma, faz de outro jeito. Afaste de mim esse peso, mas não faça o que eu quero agora. Cumpra o teu querer, porque eu sei que eu estou aqui pelo teu querer. E que resposta ele ouve no céu? Ele ouve Deus dizendo, este é o meu filho amado, em quem me comprazo, como ele ouviu no dia do batismo?
Ele ouve como Deus disse a mesma coisa na transfiguração, quando inclusive Elias e Moisés apareceram do lado dele. Que resposta ele tem do céu aqui? Digam para mim, que resposta ele tem? Nenhuma. É silêncio total. Por quê? Porque a palavra de Deus diz assim: que comunhão há entre luz e trevas? Que comunhão há entre Jesus Cristo e o maligno? Que comunhão há entre Deus e o pecado? E Jesus Cristo naquele dia era pecado por nós. Aquele que nunca pecou se fez pecado por nós. E ali não há comunhão com Deus. Separação total, total. Volta essa cena. E vai na ceia, quando ele pega o cálice, tá certo que o pão simboliza o corpo, mas quando ele pega o cálice, ele diz assim: este é o cálice do quê? Da nova aliança, no meu sangue. Ou seja, a nova união, a nova aliança, no meu sangue. Façam isso em memória de mim, para não se esquecerem de mim. Como é que a gente chama esse cálice? Como é o nome desse momento? É a comunhão. E agora na oração ele diz o quê? Afasta de mim o quê? Esse cálice. Que cálice? Da separação. Há dois cálices aqui. Um que ele ergueu para os seus filhos mais próximos ali e disse: esse é o cálice da aliança, da comunhão, da nova aliança, da reconexão. Esse é o cálice. Esse é de vocês. Eu vou tomar o da separação. Vocês tomam o da união, eu tomo o da separação. E diante do cálice que beberia, disse: Deus meu, Pai amado, há um outro caminho, se possível, afasta o quê? Esse cálice. Ele volta, os discípulos estão dormindo, ele acorda e diz: orem. E ele vai lá e faz a mesma oração, irmãos. Sem resposta. Ele se levanta, volta pela terceira vez, eles estão dormindo, e ele acorda os três ali, volta e faz a mesma oração. E é nessa hora em que ele soa sangue. E quando ele volta para acordá-los, para que a turba pudesse levá-lo, ele acorda os três, os discípulos acordam assustados, porque estão vendo ele todo sujo de sangue. Eles acordaram assustados, mas o que aconteceu? E ele diz: a hora é chegada, vamos descer. E ali ele é preso. Quando ele está na cruz, o brado que ele menciona, que na verdade é a recitação de um salmo, ele diz assim: Deus meu, porque o quê? Me desamparaste, eu estou sozinho aqui. Deus meu, ele está sozinho, queridos. Ali se cumpre o que foi dito a Moisés: maldito é aquele que é pendurado aonde? No madeiro. Ali estava aquele que tomou o cálice da separação. Ele estava lá, no madeiro. Ele poderia descer dali a hora que quisesse, irmãos. Mas ali ele faleceu, entregou a sua vida. Quem matou Jesus? A cruz matou Jesus? Os romanos mataram Jesus? Os judeus mataram Jesus? Nós matamos Jesus? Ele entregou a vida porque quis. Ser humano nenhum nesse planeta, criatura nenhuma em todo o universo é capaz de tirar a vida daquele que é a fonte da vida. Ele entregou dizendo: está feito. E o véu do santuário se rasga. A gente pensa, o véu rasgou para mostrar que o sacrifício tinha acabado. Teologicamente isso é bonito. Mas o véu se rasgou porque a comunhão é total. Para que servia o véu? O véu separava Deus, na sua glória total, do restante da congregação, inclusive na pessoa dos próprios sacerdotes. Não há mais separação. Não há mais, irmãos. Não há mais separação. Na morte, ele pisou a cabeça da serpente. E na ressurreição, ele venceu a morte. Ninguém aqui hoje, nessa casa de oração, ninguém aqui hoje que passam os seus carros lá fora, ninguém nesse mundo hoje que se reúna em qualquer lugar da face dessa terra, desse mundo onde nós estamos, independentemente se sejam cristãos, não cristãos,
Pagãos, não interessa nada, absolutamente nada, nenhum poder pode separar qualquer ser humano de Deus, porque Jesus morreu por nós, irmãos. Nada nos separa, nada. É mais fácil se salvar do que se perder, filho. Porque para se salvar, basta olhar e dizer sim. E para se perder, precisa olhar nos olhos de Cristo e dizer não, eu não aceito, eu não quero isso. E quem seria tão insano a dizer isso para Jesus? Quem seria tão maluco a dar as costas para uma vida melhor e a gente então entender e deixar de lado e deixar de entender que é uma vida muito, muito melhor? Vou fazer das minhas palavras finais o texto da Bíblia que está em Romanos. E palavras finais não é mais 20 minutos de sermão, é mais 2 minutos só. O texto final aqui, para a nossa meditação, está em Romanos capítulo 8, verso 31. Como é o nome da minha irmã francesa? Audrey. Audrey, e todos nós que aqui estamos, teu testemunho me emocionou muito. Porque não há lugar, não há situação que nos separe de Jesus Cristo. Batam a porta e vocês vão o quê? A porta vai ser aberta, vocês vão achar uma entrada. Busquem e vocês vão o quê? Encontrar. O texto de Romanos diz assim, a partir do verso 31. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus que morreu, ou antes, que ressuscitou e está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo ou a espada? Porque está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo e fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou, porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente ou do futuro, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém? Essa é a sua realidade de vida. Por que Deus ouve a oração de um ser humano no meio de uma sala sozinho? Por que Deus ouve a oração de um ser humano perdido num mundo? Por que Deus ouve a oração de um jovem que está ali se entregando no mundo das drogas? Por que Deus ouve a oração de uma esposa que não quer ver seu casamento ir por água abaixo? Por que Deus ouve a oração de um filho que não quer o mal dos pais, mas não consegue se dar bem com eles? Por que Deus ouve essas orações? Não é porque Ele é Deus. É porque Ele é amor, é porque Ele não pode ser de outro jeito, é porque não poderia ser diferente. A nossa vida é resultado desse amor, você está aqui hoje é resultado desse amor. Você não veio aqui porque quis, você veio aqui porque Ele te trouxe. Você veio aqui porque a graça te alcançou, você veio aqui porque esse amor chegou na sua casa, você veio aqui porque esse amor entrou no seu coração, você está aqui hoje em nome de Jesus porque esse amor tocou a sua vida e não há glória em nós, não há nada que a gente possa fazer para dizer com isso eu pago o que Ele fez, com isso eu entrego de alguma outra forma para que eu não tenha que dever. Não, nós somos devedores. Nós somos imerecedores, porque o apóstolo Paulo diz, nem que eu entregue o meu corpo para ser queimado no fogo, ou seja, no martírio, se eu não tiver o quê? Amor, eu não sou nada. Amarás, pois, o Senhor teu Deus sobre todas as coisas, e teu próximo como a ti mesmo. Os 2 grandes mandamentos, e Jesus os repete. Mas por último, ao olhar para os seus discípulos, ele diz, novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei. Por que novo? Porque você não ouviu ele dizer, amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas nessa hora. Por que será? Porque Deus se fez próximo, irmãos. Ele é um de nós. Ele está lá agora, como um de nós.
ele faz parte da raça humana agora. Ele é Deus. Mas ele é como nós. E sempre será. E um dia em que todo mundo estiver perfeitinho no céu, ele vai carregar as marcas do amor, sozinho. Porque quis. Para sempre. Nunca se apagarão. Que esse amor encha o teu lar, tua vida, teus filhos, aqueles a quem você ama, e que possamos assim nos chamarmos de irmãos, não porque somos todos descendentes de Adão ou de Noé, não porque seja um pronome de tratamento para quem esqueceu o nome da pessoa, mas porque somos irmãos na nova aliança em Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe para isso. Vamos nos levantar e falarmos com Deus. Oremos. Santo Deus e Pai, nós te agradecemos pelo teu amor, Senhor. Nós agradecemos porque o teu Espírito nos alcança. Nós agradecemos porque o Senhor não desiste da gente. E agora nós estamos aqui no meio das nossas lutas, problemas, ansiedades, angústias, medos, depressões, enfim, tudo aquilo que nos cerca. Mas em nome de Jesus, hoje, aqui nesse lugar, pelo poder do teu Espírito, nós queremos te pedir para que todas essas coisas sejam retiradas de nossa vida no nome de Jesus Cristo. Para que, Senhor Deus, a nossa vida seja uma vida, obviamente, de lutas, de dificuldades, mas que em cada luta e em cada dificuldade nós possamos enxergar a vitória que nos é garantida pela tua palavra. Somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Senhor Jesus, habita em nosso coração, habita nos nossos lares, abençoa este lugar, esta igreja, esta liderança, e que aqui seja um lugar de amor e paz, onde as pessoas, todos nós, que vivemos nesse mundo que é um deserto, possamos encontrar um oásis para que possamos, enfim, estarmos nos teus braços e estarmos em paz, em nome de Jesus Cristo. Amém.